Bem, e quando a gente vai para as limitações que a gente tem da inteligência artificial, do uso da IA para a música, né? Primeiro, né, a gente tem alguns problemas que a gente tem que pensar. Primeiro ponto, que para mim é muito importante, é a gente ter ciência de que quanto mais conhecimento a gente tem de uma área específica, maior a nossa capacidade de formular questões para a inteligência artificial complexas e reconhecer a resposta da própria inteligência artificial no que ela pode ainda ser melhorada, quais são as lacunas que ela está nos dando. Então, a inteligência artificial não deve ser utilizada por nós como uma forma de nos dar respostas, digamos assim, fáceis, né? A inteligência artificial ela tem alguns problemas de vez em quando nas qualidade das suas respostas, ainda quando a gente, principalmente na área de música e, e artes no geral, né? Mas o, exatamente o nosso conhecimento, né, como músicos, pesquisadores, professores, que muitas vezes a gente consegue elaborar questões mais complexas e daí extrair respostas de melhor qualidade da própria inteligência artificial, né? Então, um ponto importante é que as inteligências artificiais disponíveis, elas ainda não têm essa capacidade de leitura de partitura. Elas dependem principalmente de publicações disponíveis para análise aprofundada de repertório e estilos musicais, né? Isso vai chegar um momento em que não vai mais ser o caso, tá? Já há sim ações no sentido de se utilizar a inteligência artificial na música, já há muito tempo ferramentas para transformar o som em parâmetros de altura, intensidade e tempo, né, como o uso de MIDI, por exemplo. Então, ferramentas para auxiliar a inteligência artificial, para que ela tenha esse acesso à música e possa, consequentemente, ler padrões dentro de informações de partitura ou informações de música, de áudio, isso é perfeitamente possível, mas é uma questão também se vai ter investimento específico, né, para que essas ações se tornem acessíveis para nós num futuro próximo. E da mesma forma, né, a gente também tem, por exemplo, nos leitores, editores de música, nós temos diversos já experimentos com plugins, né, que não podemos caracterizar como inteligência artificial, mas que são pequenas ferramentas que já nos ajudam na análise harmônica, na análise de contraponto, intervalar e assim por diante. Claro que apresentam falhas, mas são ferramentas que a gente já percebe que estão caminhando nesse sentido de nos auxiliar em agilizar esse processo analítico, né? Em que a gente precisaria, por exemplo, fazer somente uma revisão ao invés de fazer todo o processo analítico. O que, mais uma vez friso, exige o conhecimento aprofundado também, né, de quem utiliza a ferramenta. A ferramenta por si só não vai nos resolver o problema, né? Então a gente precisa ter esse conhecimento aprofundado para a melhor utilização da ferramenta, né? A opacidade, comentada pelo Mello e os outros autores, que é exatamente quais são esses critérios, né? Quais são os critérios de fundamentação, já que a inteligência artificial depende dessa do Big Data, né? Que seria essa massa de informação online. Quais são os critérios que ela utiliza então para selecionar um texto e não outro, né? E aí a gente, exatamente pela opacidade, como estava comentando antes, a gente levanta algumas questões, algumas preocupações que podem ser o problema no caso desses critérios, né? Mas é impossível ter certeza exatamente porque nós não construímos essa ferramenta e não possuímos o conhecimento interno da sua construção,
né? Então, uma delas, as preocupações, é a busca exatamente por algoritmo que valoriza o número de acessos, ou quer dizer, os cliques. Quer dizer, isso que textos onde que possuem maior número de acessos são naturalmente textos escolhidos, priorizados pela inteligência artificial. No meio musical artístico, isso é um problema, porque a gente tem toda a área de conhecimento vai ter um público especializado e um público não especializado, né? Mas no caso das artes em geral, a gente tem uma inversão em que o público não especializado é muito maior, massivamente maior e frequentemente buscando consumir informação a respeito. Então a gente tem uma produção musical, de textos de música, muito grande, voltada para esse público. E que esse público gera muito acesso. E um acesso monstruosamente superior do que o acesso do público especializado, que somos poucos, né? Então, muitas vezes a gente vê o, a a, o resultado de busca, né, valorizando textos que a gente percebe que são voltados para o público não especializado, né, e deixa de lado publicações que muitas vezes conhecemos de congressos ou mestrados, doutorados e artigos científicos atuais e que estão disponíveis online, né? Deixa eu frisar que estão disponíveis, porque essa é outro problema, né, que é a pouca produção, tanto em português quanto em outros idiomas, se comparado a outras áreas de conhecimento. E isso no caso da música brasileira, né, e que é uma das minhas áreas, então que me preocupa muito. E muito dessa produção brasileira, ainda por cima, não está disponível online. Então, um dos exercícios que eu fiz de pergunta e resposta com o ChatGPT, o problema que eu tive é exatamente esse. Uma das principais fontes que ele deveria ter utilizado é uma fonte que não tem disponibilidade online. A gente não encontra ela em e-book, por exemplo, né? E, consequentemente, está fora do radar do ChatGPT, né? E é só o principal autor sobre o assunto, né? Então, é aquele autor que nunca poderia estar de fora, né? E foi exatamente quem não foi citado pelo chat, né? Outro problema são as fontes exatamente direcionadas a esse público não especialista, né? Que busca informações simplificadas e de consumo fácil, né? Então, o aprofundamento técnico, teórico em música muitas vezes é deixado de lado nas respostas e nas soluções criadas pela inteligência artificial, exatamente porque, né, as fontes utilizadas são fontes direcionadas para esse público. Então a gente tem respostas muitas vezes genéricas, respostas abertas e que não respondem especificamente à pergunta feita. E o último problema são as fontes nem sempre de caráter científico, né? Então se utiliza, na falta de produção científica, acabam utilizando também blogs, sites, reportagens que não necessariamente possuem caráter científico. Em alguns casos, muito bem escritos, mas em alguns casos, com conteúdo já um pouco, pelo menos, defasado, né? Então, isso é algo também que preocupa, tá? E daí parte do nosso conhecimento crítico na área para reconhecer a qualidade do material, das fontes que ele indica, né? Um problema é exatamente a indicar as fontes, né? Que daí é a questão do plágio colocado por Mello. A inteligência artificial naturalmente não indica, né? Então você precisa já, na formulação do problema, pedir as fontes. E mesmo assim a gente vai ver, o ChatGPT pelo menos tem um jeito muito pessoal de colocar as fontes, né? De justificar as suas fontes, mas ele não indica precisamente, mesmo quando você as pede, né? Você tem que forçar um pouquinho a barra com o ChatGPT para ele te indicar as fontes com precisão, tá? E ele faz, mas você tem que reformular a questão pedindo.
E daí, dois exemplos que eu coloquei, né? De duas áreas que são que eu dou aula, que é a análise musical, e outro de história da música brasileira, né? Então, eu primeiro escolhi uma canção que eu sei que tem produção científica atual, e que analisa tanto harmonia quanto fraseologicamente a canção, e que está com acesso online, né? Então, no caso, eu escolhi a canção Influência do Jazz, de Carlos Lira, né? E pedi para fazer uma análise harmônica, formal e fraseológica da canção, e indicando as fontes ao final. Primeiro, questão. Daí a gente vê os problemas aqui. Eu fiz, no caso, né, coloquei aqui exatamente como veio na minha tela a resposta do chat GPT, tá? Eu fiz o. Eu copiei, né, a tela. Análise harmônica, né? Ele coloca aqui: a harmonia de influência do jazz é caracterizada por acordes que evocam a linguagem do jazz, com uma progressão de muitas vezes desafia a tonalidade tradicional da bossa nova. A canção utiliza acordes com sétimas, nonas e até décimas, que são típicos do jazz, proporcionando uma sonoridade mais complexa e sofisticada. Deixa eu admitir aqui, né? A tonalidade principal é geralmente estabelecida, mas as modulações e as trocas de acorde são frequentes, refletindo a improvisação e a liberdade característica do jazz. Essa estrutura harmônica contribui para a fluidez da melodia e para a expressividade da letra. Bem, primeira questão, não há uma análise harmônica. Ele não apresentou, ele não respondeu a pergunta, né? Ele não fez uma análise harmônica. Ele comentou de algumas características da harmonia. E são características que muitas vezes a gente vê em outros repertórios também pertencentes à bossa nova, quer dizer, não somente dessa canção especificamente, e você percebe a palavra jazz na busca, como ela teve influência, e daí eu não estou falando no nome da canção, né, no caso, mas como a palavra jazz teve influência no resultado da busca dado pelo chat GPT. Né, que no caso é uma palavra que está no título da canção. Né? Análise formal. A estrutura da canção pode ser dividida em versos e refrão. Seguindo um padrão típico de canções populares, os versos apresentam uma narrativa que destaca a influência do jazz na vida do eu lírico, enquanto o refrão serve como uma repetição que reforça a mensagem central da obra. A canção pode ser dividida em partes que incluem introdução, desenvolvimento e conclusão, onde a repetição de certos temas melódicos ajuda a criar coesão. A forma é clara e acessível, permitindo que a mensagem da canção se destaque. Aqui, análise fraseológica. Fraseologicamente, a influência do jazz utiliza uma linguagem poética e descritiva típica de Carlos Lira. Quer dizer, não é a fraseologia musical que ele está falando aqui. Né? As metáforas e imagens evocadas na letra refletem um forte apelo emocional e uma conexão com a cultura do jazz. Eu lírico expressa o jazz como o jazz influencia sua percepção e forma de viver, utilizando frases que transmitem tanto a leveza quanto a profundidade da música. A cadência das frases é cuidadosamente construída, com ritmos que variam, refletindo a natureza improvisada do jazz. Além disso, a repetição de certas expressões e ideias ao longo da canção serve para enfatizar a mensagem de que o jazz é uma parte intrínseca da identidade do eu lírico. Né? Bem, aqui nessa parte tanto da análise fraseológica quanto da análise formal, a gente tem alguns problemas, novamente porque não houve exatamente uma resposta à pergunta dada, que precisaria ser corrigida. Né? Precisaria, por exemplo, pedir para o chat GPT, não, a análise que eu estou pedindo é a análise fraseológica musical e não a análise do texto. Tá bom? Como ele colocou no primeiro parágrafo da análise fraseológica. Né? E a gente percebe também como há uma tendência a uma análise genérica. Você não tem uma análise detalhada da obra, né? Mas uma análise genérica, tanto da harmonia, quanto da forma, quanto da fraseologia, né? Sem exemplos específicos,
quer dizer, compassos, né? Aonde que ele vê essas repetições, por exemplo, que ele comenta, a, a repetição de certas expressões e ideias ao longo da canção. Quais são essas expressões e ideias ao longo da canção? Né? Uma análise aprofundada precisaria demonstrar elas também, não somente falar, comentar que elas existem. Né? Então a gente percebe exatamente essa análise genérica, que não entra realmente aprofundada na canção pedida. Né? A influência do jazz nas considerações finais, né? Ele sempre costuma dar uma consideração final, é um exemplo notável de como a bossa nova pode enriquecer com elementos do jazz, tanto na harmonia quanto na forma e na fraseologia. A obra de Carlos Lyra permanece relevante, lembrando a intersecção dos estilos musicais e a profundidade da experiência humana. Né? A mensagem da influência do jazz, da canção da influência do jazz, não é tão simplista assim, no próprio texto da canção. Né? Onde aqui Carlos Lyra está exatamente brincando o tempo todo de maneira irônica e até mesmo usando clichês jazzísticos de maneira irônica para comentar sobre essa influência jazzística na música brasileira. Né? Então há muita ironia na letra da influência do jazz que não está sendo tratada, por exemplo, é deixada de lado aqui. Né? E daí as fontes. Coloca Carlos Lyra, influência do jazz, né? E fala alguns autores, o ano, no caso, e o título, mas não há uma citação precisa dessas fontes. Essas fontes oferecem uma base sólida para compreender a riqueza e a complexidade da obra de Carlos Lyra, né, se justificando. Daí eu pedi, por favor, coloque as fontes em formato ABNT, para ver se isso faria com que dasse um pouquinho mais de precisão. E ele faz. O ChatGPT coloca em formato, sim, ABNT, conforme pedido. Tá? E colocou todas as fontes que utilizou, no caso as 4, o Viana, o Ribeiro, o Amaral e a própria canção do Carlos Lyra. Tá? Colocou de maneira na forma ABNT. Quais são os problemas recorrentes no ChatGPT quando ele trabalha com ABNT? É principalmente capítulo de livro. Porque fonte de capítulo de livro, a gente tem o organizador do livro e a gente tem um autor do capítulo. Se a gente coloca no formato ABNT correto, é o autor do capítulo que vem primeiro. O ChatGPT muitas vezes vai colocar o autor, o organizador do livro, como autor. Tá? Então isso é um problema que a gente vê quando a gente pede o formato ABNT. É um exemplo de problema comum do ChatGPT. Tá? O segundo exemplo que eu coloquei daí já de música brasileira, de música do século XVIII, música colonial. Tá? E eu escolhi esse autor, Luiz Álvares Pinto, para perguntar exatamente porque é tema do meu doutorado. Então é uma área que eu domino, né, naturalmente. E reconheço sem dificuldades problemas que podem aparecer na resposta. Né? E eu pedi para o ChatGPT discorrer sobre os estilos musical e trabalhos teóricos, aí sendo bem específico, de Luiz Álvares Pinto, compositor pernambucano do século XVIII. Tá? Ele começa com uma introdução. Luiz Álvares Pinto foi um importante compositor e teórico musical pernambucano do século XVIII, cuja obra reflete a rica tradição musical do Brasil colonial. Nascido em uma época em que a música era uma forma de expressão cultural vital, ele contribui significativamente para o desenvolvimento da música sacra e profana na região. Estilo musical. O estilo musical de Álvares Pinto é caracterizado pela fusão de influências europeias, especialmente do barroco, muito questionável, com elementos da música indígena e africana. Não existe nenhuma. Sendo bem sincero, Luiz Álvares Pinto escreveu música europeia. Tá? Não existe nenhuma indicação, nenhuma obra que sobreviveu de Luiz Álvares Pinto, ou tanto com influência indígena quanto com influência africana. As obras que a gente conhecemos dele são todas obras em escrita em estilo europeu, né? Em estilo principalmente relacionados ao galante do século XVIII, não ao barroco. Tá? Típicos do Brasil colonial. Suas composições muitas vezes apresentam um forte sentido melódico e harmônico,
com um uso expressivo do contraponto, que era uma das características marcantes da música barroca, também marcantes do estilo antigo. E o estilo antigo permanece durante o século XVIII no estilo galante, principalmente na música religiosa, né? Então essa relação entre contraponto e música barroca é algo que hoje em dia não cabe mais tanto. Ele também era conhecido por empregar formas musicais convencionais da época, como cantatas, missas e sonatas, mas sempre com uma sensibilidade que refletia a cultura local. Trabalhos teóricos. Além de suas composições, Luiz Álvares Pinto também se destacou por seus estudos teóricos sobre música. Ele escreveu sobre a prática musical, a técnica de composição, não escreveu sobre técnica de composição, e a teoria da harmonia, também não escreveu sobre harmonia. Ele tem 2 métodos que conhecemos, manuscritos, um em Portugal, o outro está em Brasil, de solmização, de solfejo, né? Contribuindo para a formação de músicos e compositores da época. Isso sim, ele foi um dos mais importantes professores e formadores de músicos do final do século XVIII em Recife. E, inclusive, os seus métodos de ensino, a forma que ele ensinava, refletiram o ensino musical em Recife no início do século seguinte. Seu trabalho teórico foi fundamental para a educação musical em Pernambuco e influenciou gerações futuras. Através de suas obras e escritos, Álvares Pinto ajudou a estabelecer uma identidade musical brasileira, que misturava tradições europeias com as ricas influências culturais do Brasil. Essa abordagem não só enriqueceu o panorama musical da época, mas também deixou um legado que ainda é estudado e admirado por musicólogos e entusiastas da música até hoje. Mesma questão da influência indígena e africana, né? É muito discutível essa influência em Luiz Álvares Pinto. Ele foi um compositor pardo, né? Então ele tinha origem africana, né? Mas todo o estilo musical e os escritos que conhecemos de Luiz Álvares Pinto mostram exatamente influência somente europeia, né? Não tem nenhum momento a gente vê em Luiz Álvares Pinto, no que sobreviveu do que ele fez, influência de outras culturas presentes no Brasil, além da europeia. Legado. O legado de Luiz Álvares Pinto é um testemunho da diversidade e da riqueza da música brasileira no século XVIII. Sua habilidade em amalgamar influências diversas e sua contribuição teórica são essenciais para a compreensão do desenvolvimento da música no Brasil, destacando a importância da região de Pernambuco como um centro cultural vibrante e inovador. Daí eu pedi para ele indicar suas fontes. As informações sobre Luiz Álvares Pinto e sua obra musical são extraídas de estudos acadêmicos, livros de história da música brasileira e pesquisas sobre música colonial brasileira. Algumas fontes que podem ser consultadas para aprofundamento sobre o tema incluem História da Música no Brasil, de Tinhorão, artigos acadêmicos, sem especificar, dissertações e teses, também sem especificar, livros sobre música barroca, textos que detalham, né, o estilo da música barroca, incluindo a transição para a música colonial brasileira. Sem especificar, quer dizer, nesse primeiro pedido de fontes, a única fonte que está um pouco mais especificada é o Tinhorão, né? Essas fontes oferecem uma base sólida para entender a importância de Luiz Álvares Pinto no cenário musical e teórico brasileiro colonial. Para uma pesquisa mais detalhada, recomenda-se acessar bibliotecas acadêmicas e bases de dados de musicologia. Aí eu concordo plenamente, né? Apresente as fontes utilizadas em sua resposta em formato ABNT. Daí sim a gente tem que ele utilizou Mário de Andrade, que ele não cita antes, Tinhorão, que ele colocou, A Música Barroca no Brasil, uma introdução, do Luiz Bastos, de 2003, Luiz Álvares Pinto, a música do século XVIII, a dissertação de mestrado do Fábio Guzmão, e Compositores do Barroco Brasileiro, Contexto e Influências, da Ana Pacheco, de 2015. Né? Aqui ele deixou de fora o que o autor principal do século XX, e o maior especialista, sem dúvida nenhuma, sobre Luiz Álvares Pinto, que é o Jaime Diniz, o padre Jaime Diniz. Eu posso culpar o ChatGPT por isso? Não, porque o Jaime Diniz não está publicado em maneira online. Mas ele é, sem dúvida nenhuma,
o autor mais importante. Então a gente já percebe aqui um problema que a gente tem, inclusive, da nossa realidade sobre a produção de conhecimento da música brasileira no século XX, que muito do material que é de extrema relevância e que até hoje fundamenta pesquisas não foi publicado em modo digital. E não há previsão no futuro próximo disso acontecer. Né? São autores que a gente vai localizar em bibliotecas, são autores que a gente vai muitas vezes compartilhar cópias, porque sequer os livros estão sendo editados ainda de maneira física, e mas que são a base, muitas vezes, do conhecimento sobre determinados assuntos. Esse é o caso do Padre Diniz, Padre Jaime Diniz, que é o maior especialista em música pernambucana do século XVIII e XIX. Né? E nunca poderia ser deixado de lado numa resposta desse caso. Né? Mas, aqui é como acontece, não tem acesso. O próprio ChatGPT não teria acesso ao Jaime Diniz porque não é um material que está disponível online. Né? Eu pedi para ele, então, aprofundar as suas respostas porque eu não fiquei feliz sobre as respostas sobre os métodos, como vocês perceberam, incluindo sua influência no século XIX e não deixando de indicar as fontes em formato ABNT. Por que eu pedi isso? Exatamente porque daí é a área do meu doutorado. Mas daí eu fiz questão de colocar aqui a resposta do ChatGPT, que foi que ele adoraria me ajudar, mas no entanto atingi o limite de mensagens grátis. Atualize para o prêmio para ficar ilimitado. Né? Então, daí aqui no caso, a gente já percebe outra limitação, principalmente para o uso não profissional, do não institucional, né, da ferramenta, e que é o uso que normalmente a maioria dos estudantes vão ter, né, que é com essa limitação até mesmo. Então, quando você busca o aprofundamento, muitas vezes da máquina, né, até incentivar a máquina a se aprofundar, muitas vezes você tem essa limitação, tá certo? Bem, aqui novamente a referência do livro que eu utilizei na primeira parte, tá? Porque vale muito a pena ler. É realmente muito importante, ele é muito detalhado, é muita informação, tá? Mas só que ele também vai falar sobre o que é a educação 4.0, ele fala sobre o que é a educação 5.0, antes de chegar na educação 6.0. Então é bem interessante se aprofundar sobre ele. Assim como ele se aprofunda ainda um pouco mais sobre algumas das ferramentas e processos de aprendizado de máquina que ele menciona no começo. Né? Então vale muito a pena vocês verem a Inteligência Artificial e Educação 6.0 do Cleison de Moraes Melo, do José Rogério de Moura Almeida Neto e do Márcio Martins da Costa, tá? Que foi publicado ano passado. Então é um livro bastante atual. Tá bom? Deixa eu aqui. Obrigado. Deixa eu parar de compartilhar a tela. E fiquem à vontade para perguntar, comentar. Né? Esse é um tema que é muito importante a gente saber a experiência de vocês, né? Porque como, né, que vocês já estão utilizando, tanto para o próprio aprendizado quanto para o ensino, né? Porque é um tema em que estamos todos aprendendo. Né? Então é muito importante, né? Não só as perguntas que vocês possam ter, as dúvidas que possam ter, mas também comentar as experiências com as ferramentas de inteligência artificial. Professor, posso comentar uma coisa? Claro, Ana, fica à vontade. Primeiro, eu gostei muito da aula, me diverti bastante. Principalmente com os que você mostrou, os exemplos que você mostrou do chat GPT. Porque desde a época de escola, assim, quando estava naquele auge do chat GPT, muitos colegas meus utilizavam assim para fazer texto e havia um professor que ele falava que não é para substituir você ter a sua, tipo assim, não é para ser substituído, o chat GPT vai fazer de tudo e ponto final, entendeu? É para você continuar desenvolvendo, fazendo os textos e tal. Porque o chat GPT, ele, por mais que seja uma inteligência artificial, ele às vezes erra muita coisa. E se você não lê, se você não vai a fundo, se você não pesquisa, você manda aquilo ali achando que é total verdade e não é. Uma E coisa que é ele tá comum, acontecendo.
que inclusive o pessoal brinca, já criaram um termo para isso, que não é oficial, porque as pessoas que pesquisam inteligência artificial nunca vão usar oficialmente esse termo, mas já falam em alucinação. É quando a máquina alucina e ela cria uma resposta que é totalmente fora da realidade, né? Então, né, quando as alucinações da inteligência artificial. Isso acontece, né? E daí entra a questão do conhecimento específico na área, né? Então, se você tem conhecimento específico na área, você vai elaborar questões mais complexas e assim também conseguir avaliar as respostas dadas pela máquina de uma maneira mais detalhada, né? Mais criteriosa, né? Então, é muito interessante quando a gente pega as respostas do ChatGPT, é exatamente a gente fazer esse processo de análise da resposta. Esse processo de análise crítica da resposta do ChatGPT e daí tentar ir melhorando e conversando com a máquina para que a máquina conserte, né, digamos assim, melhore a resposta que ela nos dá. Isso é uma experiência bastante interessante, bastante legal de se fazer e que envolve exatamente a leitura crítica. Você não simplesmente aceita a resposta que a máquina te dá. Você tem uma leitura crítica da resposta que ela te dá e ajuda a máquina a melhorá-la. Isso é um processo que, inclusive, vai reforçar o aprendizado e que vai ajudar, consequentemente, o aluno. Então, pode utilizar a ferramenta, né? A ferramenta pode ser utilizada para isso, mas tem que ter essa leitura crítica, essa abordagem crítica a respeito da resposta que a máquina te dá. Com certeza. Até porque daí o aluno consegue desenvolver o próprio texto do zero, assim, usando como uma ferramenta de pesquisa, de evolução, né? Não para que ele Sim, faça para você, mas sim para que você consiga fazer em base da crítica que você falou, da leitura crítica. E é o que você falou no início da aula também, da regulamentação e de trabalhar junto, não um ser superior ao outro, sabe? De trabalhar como algo que auxilia e não substitui. sim, sim, exatamente. E essa é a intenção que hoje se tem do uso da inteligência artificial na educação. A gente torce para que não seja desvirtuada, né, essa intenção, mas você já tem, inclusive, que o próprio Mello coloca no livro e os outros autores, ações em diversos países que já estão buscando, né, ações específicas sobre inteligência artificial e me saltou muito aos olhos a questão da Dinamarca, porque a Dinamarca é um país que está hoje com a intenção de se tornar exemplo de país no sentido de criar normas éticas de utilização da inteligência artificial. Eu acho que essa questão aí, Alexandre, vai ser como a questão do uso do celular, né? Da mesma maneira que o uso do celular foi proibido nas escolas, primeiro nas escolas da Europa, França, não sei que outros países, acho que Espanha e outros países proibiram e fizeram uma legislação, né, para proibir isso. Então, eu acho que com o tempo essa questão do uso da inteligência artificial, né, provavelmente vai ter uma regulamentação, primeiro nos países mais desenvolvidos, e que depois vai Vai chegando aqui. influenciar a sua regulamentação aqui, né? Sim. E eu realmente acredito que vai seguir um pouco esse caminho. E até chegar nessa regulamentação vai ter usos e desusos, né? A gente Então, mas eu achei vai, interessante vai aquilo que ficar de você vez em quando de cabelo perguntou em e pé. o tipo de resposta que é dado no final, né? Foi dada uma base sólida, tal, não sei o quê. Então, O isso chat já é um GPT ele tipo de tem resposta que padrões. eu já encontrei isso, viu? Então, Em o chat algumas GPT tem respostas. Já padrões, encontrei, padrões de escrita fica, que fica você bem reconhece suspeito que facilmente depois alguém que utiliza. tenha visto alguma coisa no chat GPT. Inclusive, é aquela questão que eu falei para você, isso eu fiquei com suspeita, né? Desse que eu comentei a semana passada que eu tinha feito a revisão de um artigo. Inclusive, desse artigo, eu fiquei com essa suspeita que a pessoa tenha escrito alguma coisa usando. Porque eu falei, era uma bobagem muito grande, que nem você falou, é uma bobagem, a pessoa tem uma bobagem Alucinou, ali sobre o né?
Luiz Álvares Pinto, que é uma coisa que não é aquilo, que não pode estar daquele jeito e aparece daquele jeito. Então, da mesma coisa, eu falei, gente, é uma grande bobagem que a pessoa está colocando no artigo Sim, e é engraçado que né? depois eu fui procurar, No eu fui caso do Luiz pesquisar. Álvares Pinto, quando você coloca que ele é um dos representantes da influência da música africana e indígena no Brasil, isso é o que a gente chamaria de uma alucinação da inteligência artificial. Uhum, Né? Tá pegando provavelmente um texto, por exemplo, de Mário de Andrade, e que vai estar pegando talvez um Mário de Andrade que está falando, não especificamente de Luiz Álvares Pinto, mas da base da influência da música brasileira, né, que é sim, tanto europeia, indígena quanto africana, e ele está aplicando essa frase, digamos assim, para tudo. para várias coisas Então, diferentes. tudo que é música brasileira, consequentemente, tem influência europeia, indígena e africana. E, da- Não é tão simples. e a mesma coisa a análise que você colocou ali, você fala, bom, esse tipo de análise serviria para várias músicas diferentes. Uma coisa Exatamente. tão genérica, você fala, serviria para várias músicas. E no caso Né? dessa Porque não tem uma canção, coisa eu escolhi específica, não fala. exatamente Ele, porque tem artigos específicos. Tem artigos que dão análise detalhada dela. E estão disponíveis. Mas o algoritmo não levou para ainda esses não achou, artigos. então. E foi a mesma coisa, quando eu estava fazendo a análise desse artigo que eu falei para você, aí eu fui procurar, mas aí eu fui especificamente, né? Eu não pensei em perguntar alguma coisa para o chat GPT. Eu fui procurar especificamente, eu falei, vou consultar, tentar descobrir quais são, né, os trabalhos publicados sobre o assunto, né? Porque a pessoa está dando tanto fora, assim, se não tem nenhuma tese, não tem dissertação. E achei um monte de dissertação e tese. Eu Sim, falei, da onde que a pessoa. Né? Então, é isso que a gente fala, a pessoa às vezes faz uma pesquisa, né, utilizando inteligência artificial, mas não sabe fazer as perguntas certas ou questionar quando dá uma coisa muito genérica, você chegar e tentar aprofundar ou tentar descobrir qual que é o livro ou a publicação que fala daquilo especificamente, né? exatamente. Bem, a gente tem um minuto, né? Eu sei que foi muita informação, né? Esse livro do Melo, ele realmente traz muita informação sobre inteligência artificial e muita informação técnica de que pode sobrecarregar de vez em quando os nossos neurônios, né? Mas vale muito a pena vocês se aprofundarem nele, né? E fazerem uma busca na Biblioteca Pearson, porque há outros livros também sobre inteligência artificial disponíveis lá, né? Eu, no caso, escolhi especificamente esse de Educação 6.0, porque achei muito relevante para a nossa área específica de formação, tá bom? Um abraço a todos, fico feliz que tenham vindo e até nosso próximo encontro. Tchau, professor. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Muito obrigado, professor. Tá, até mais.